Olá, bom dia para mim, porque são por volta de 11h30 da manhã, dia 29 de dezembro. Tô gravando esse vídeo depois de ter me enxergado da consulta, da primeira efetivamente consulta com fono, terapia ABA do meu filho. Uma manhã bastante agitada, o dia promete, eu tô vivendo várias situações de bastante desafio para mim, né? E particularmente estou com o meu gato que tem 12 anos quase conosco, que ele estava com uma suspeita de câncer, porém a gente fez uma avaliação, uma citologia, a gente descobriu que ele está com um fungo contraído de pombo, que é grave, mas menos grave do que um outro fungo. E estamos em tratamento e eu tô nessa correria e sou somente Deus, o meu filhinho e eu, basicamente, no nosso dia a dia. E, bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão do diagnóstico, né? E das culpas. Por que eu tenho falado tanto isso? Porque talvez você esteja, assim como eu, iniciando esse processo e de repente você tá aí cheio de ansiedade, cheio de temor, cheio de receio. E talvez as pessoas ao seu redor possam dizer assim, nossa, mas por que hoje tem tanto diagnóstico de autismo, né? Hoje tem tantas opções de terapia, tem os graus, inclusive, do autismo. Só quem é mãe e pai vai conseguir mensurar isso com exatidão, porque, muito embora diga-se que um dos grandes males da nossa sociedade é a comparação, e de fato o que não devemos nos comparar, que somos seres únicos, e eu concordo com tudo isso, tá? Ninguém é igual a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. No entanto, a nossa sociedade também acaba estimulando a competição, a comparação, e existem parâmetros. E minimamente, obviamente, esses parâmetros servem para que a gente possa corrigir qualquer eventualidade de desvio, de uma característica que pode ser negativa em impedimento mesmo para o convívio em sociedade, para o desenvolvimento de um modo geral. Então, essa dicotomia, né? Ah, fica tranquilo, não, mas você acaba ficando ansioso porque você quer o melhor para o seu filho e de repente você, por mais que você não queira projetar no seu filho e não queira ter expectativas acerca do futuro, mas você quer no mínimo que ele de fato possa ter uma vida autônoma, independente. Então o autismo não é uma doença, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, ele não é incapacitante. E mesmo quem tem o grau elevado, se tiver um tratamento, se tiver as terapias, todo um conjunto multidisciplinar, multifatorial, vai levar uma vida muito boa, muito plena. E eu não posso deixar de dizer que Deus, ele é soberano e que ele vai dar a última palavra e ele pode mudar as circunstâncias, mas é que nós, como pais, né, que recebemos aí esses filhos que são herança do Senhor, que são de Deus, e nós devemos zelar por eles da melhor forma, né? E por isso que eu falo, é difícil a ideia de ter um filho que apresente um diferencial é difícil, né? Mas, por outro lado, isso faz com que a gente possa se desenvolver como pessoas. Sim, seremos provados, sim, teremos
privações, sim, teremos particularidades, peculiaridades, mas é importante até a gente discernir logo isso para a gente se fortalecer e ter um arcabouço, uma sorte de terapias e de aprendizados e de conhecimento, né? A palavra de Deus mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é uma libertação, né? Por mais que a gente tenha medo, por outro lado, quando a gente aprende acerca e se prepara e recebe capacitação de como lidar, é melhor. É mais fácil, é menos penoso, é menos doloroso. Você aprende a lidar, né? Porque dependendo da situação, e eu vou começar a falar para vocês as situações que eu vivenciei e tenho vivenciado, e outras que, né, sobrevirão, você ter um respaldo profissional, técnico, espiritual também, obviamente, sobretudo, é determinante. Então, a gente tem essa ideia de que a gente não quer... Oi, meu amor! A gente não quer nada de limitador, de impeditivo, de que cerceie nosso filho, nossa filha. A gente quer realmente que eles vão além, muito além do que nós, né? E aí, de repente, a gente ouve autismo, aí a gente gela, a gente chora, a gente se deprime. Eu mesma, quando comecei a estudar sobre, eu sou muito ansiosa por natureza, né? E eu comecei a ter, e considerando o contexto também que eu já vivenciava, de trabalho, de conclusão de uma graduação, de preparação para uma prova, e mais a casa, e mais as dificuldades financeiras, e o casamento, e tudo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei a não dormir direito. Eu comecei a ficar desesperada. Então eu não sei como você está lidando com essa situação. Se você está deprimido, se você está paralisado, né? Se você está negando, a gente tende a negar, né? Eu, como já falei, por ter até a questão da pandemia, ela trouxe um atraso para todas as crianças. Então eu meio que também esperei, né? E nem tinha como ficar saindo com ele, a gente nem tinha condição. A gente ficou muito apavorado, como eu já disse. Mas também eu paralisei. E também, sob certos aspectos, embora eu sentisse, mas também eu negava. E tinha medo. E eu me calei. E a palavra de Deus diz que quando me calei, os meus ossos se secaram. Então, eu precisava extravasar, eu precisava me deparar com essa situação e me preparar para ela. E aí eu fui procurar ajuda psicológica. E isso foi muito importante, tem sido, além do espiritual, né? E além da capacitação acerca do que é o autismo e de como lidar com ele. Então, volto a dizer, aqui é como que um diário meu, um blog em que eu tô falando sobre mim, em que eu estou me abrindo, que eu estou dizendo que não é fácil. Sim, não é fácil, mas não é impossível. E se você ama, e eu tenho certeza que você ama o seu filho, como eu amo o meu, você vai conseguir, assim como eu estou conseguindo. E você vai descobrir nos próximos vídeos que não é fácil para mim, mas eu consigo ser feliz com o meu filho. Cada dia mais. Mesmo que eu fique nervosa, fique cansada, fique estressada, mas eu consigo cada dia mais lidar com ele e estimular, né? E fazer
com que ele possa ir sempre além. Então, curte, compartilhe, se inscreve, por favor. Eu tô falando de algo que é para abençoar, é para amenizar, é para dividir realmente. Não guarde só para si, compartilhe com outro. Tem gente que está precisando e talvez você não tenha nem noção do quanto a pessoa está necessitada de se identificar. Deus te abençoe.